ar mais um Fortuna Crítica com esse trio maravilhoso e a Jota no bar mais famoso do mundo. Senhores, como estão? A partir de hoje, vocês que assistem o nosso programa, mandem sugestões para o nome do trio aqui, certo? Estou aguardando, hein? Vamos lá. Hoje a nossa produção separou algumas imagens que foram tiradas no tempo certo e tiveram resultados inusitados. Vamos ver. Abercrombie. Fantástico. O que é isso? Joga as tranças, Rapunzel. Mulher avestruz. O que é? Volta essa imagem, por favor. Nelson, era você fazendo yoga? Não? Nossa, cachorro direitinho. Mas vamos lá. Ai. Eita. Temos o que mais? Sim. Ai, essa produção. Tem mais o quê? Volta aquela foto lá do nosso câmera fazendo yoga. Achei tão interessante aquela dali. Vem depois da avestruz, o cara já guardou a cabeça. Muito boa, viu, gente? Muito boa. Olha a Jota, não sei não, viu? Vamos nessa. Vamos rodar a vinheta e receber o nosso convidado. Roda a vinheta. Superação e força de vontade são marcas do nosso convidado. Hoje eu recebo o Ironman Fábio Higueira. Chega pra cá, meu irmão. Tudo bom, Fábio? Obrigado. Eu sei que você anda no corre-corre aí, na velocidade. Literalmente. Mas obrigado pelo convite. E deu certo agora, né? Poxa, eu tinha certeza que isso ia dar certo. Eu Quer dizer fico que muito grato. você conhece o Adriel? Eu conheço o Adriel ao ponto de a gente ter feito uma música. Eu não sei se ele lembra. Eu estudei com o Adriel e na época a gente começou a gostar de música, a tocar violão. E a gente fez uma música, na época envolvia até uma história com o Super-Homem. Mas não sei se ele vai lembrar não, mas é uma amizade antiga. Tem mais alguma coisa com o Adriel? Não vou dizer outra parte. Não vai falar. Gente, Adriel é o nosso técnico de áudio conhecido no Brasil e no mundo. Fantástico, Adriel. Você é uma categoria. E conhece o Sandrinho também, né? Sandrinho... E qual é a história com o Sandrinho? Agora diga. Olha, não é uma história romântica realmente, mas assim, é uma história maravilhosa no meio musical. Eu admiro muito o Sandro, o trabalho que ele faz fantástico e além de ser uma pessoa, né, fantástica. Toca carrom também. Toca carrom. Ele vai tocar para aqui. Você é um cara muito dinâmico, né? O que é que você faz para manter essa vitalidade toda? Então, eu nasci já correndo, né? E minha mãe conta, assim, coisas que, caramba, esse menino vai me dar trabalho. Ao ponto da minha mãe ter largado uma carreira bancária de gerência do Bradesco e para cuidar de mim. Porque eu aprontava de andar pendurado, por exemplo, nos tratores, né? Que na época
em Itapuã, só tinha rua de barro e começou a pavimentar. Eu andava tomando banho naquelas caçambas que molhavam a rua, pendurado. Então esse menino é muito retado, tem que tomar conta dele. Você falou que sua mãe era do Bradesco. Sim, sim. Ó, eu vou mandar um recado aqui para minha gerente do Bradesco. Estou ligando há 3 dias para você, viu, minha gerente? Vê se você retorna. Resolve a o ligação, problema. por favor. Disciplina é um segredo para ser um atleta de alto rendimento? Sim. Sempre, sim, né? Sempre, sempre. Eu tenho aqui, por exemplo, o meu produtor. Ele é um atleta de alto rendimento. Come 18 pizzas. Tem que ter muita disciplina. É disciplina total. Você torce para o nosso Bahia, né? Olha, sinceramente, eu não tenho partido para o futebol, né? Eu não sou Bahia nem Vitória, porque eu gosto da arte do futebol. Eu Já gosto vi que é Bahia, já vi que é Bahia. Tá enrolando assim porque é Bahia. Na verdade, eu poderia torcer pelo Vitória, porque meu avô foi Vitória. E essas paixões... Estrague nossa então- entrevista. Poxa, tá Bahia, não vem. Mas, enfim, eu sou dos dois, eu admiro a forma que eles fazem. Conhece Jacaré do Bahia? Ave Maria. Cracaço, hein? Ele tá jogando bem, né? Hein? Tá jogando bem, né? Vai pra seleção. É? Não é, Fabrício? Segundo o meu comercial, ele disse que o Bahia é o mundo. Que mundo. É? Que mundo. Depois a gente pergunta a ele. Vocês são de Itapuã, você falou que Sim, nascido e criado? Nascido e criado em Itapuã, onde eu aprendi muita coisa, né? Que legal. Muita coisa. Um bairro muito bacana, tem muita história, né? Na música, por exemplo, na cultura, as ganhadeiras de Itapuã. Sim, Tanto ensinamento ali familiar, tanta dedicação por criar seus filhos. Então, assim, muito carinho, muita paixão. A Lagoa da Baité, muita história. Também aquela baiana famosa lá que é A Cira, Cira. a famosa Cira, fez muita história, né? Muita história ali. Deixou um legado E ali interessante. perto tinha um casquinha de siri, aonde o Sandrinho tocava todas as noites. Mas depois ele ia para casa, né? Depois você ia para onde? Bem, aí a gente vai falar um pouco da parte... a sua infância aí vem, aí você recebe e começa... É transformada pelo seu câncer, né? Exatamente. Como foi que aconteceu tudo isso aí? Bom, aos 9 anos, né, eu sempre digo que foi uma queda que me levantou. Sim. Porque eu tinha uma vida normal, comum, como eu já te disse, aqui eu andava pendurado nas coisas lá. E eu caí brincando, machuquei justamente a perna onde estava o câncer. Eu poderia ter machucado a direita ou machucado nada. E como aquilo doía muito, meus pais me levaram ao médico. Não teve escoriação, não quebrou, e a dor contínua. E nessa busca da dor, a gente foi descoberto que tinha um câncer. Então foi essa queda que me fez levantar. Eu passei um período, né, porque não existia nenhum método, nenhuma receita que dissesse, olha, o caminho é esse, a gente vai amputar, a quimioterapia vai ser... Não existia nada. Então, assim, foi um rato de laboratório mesmo, que a gente descobriu a tempo, onde a decisão e a solução realmente era a amputação, e foi feito todos os procedimentos. E depois de 1 ano e meio a 2, eu tive a metástase, e aí eu tive que tirar o pulmão direito. Então, assim, foi um processo de infância que meio início da adolescência. Quantos anos aí que você está falando? Eu comecei o processo com 9 anos, né, que foi o da perna. Então, com 13, 12 anos, eu estava ainda vivendo esse mundo, né, de hospital, internação, cirurgia. E aí você fez a cirurgia, logo depois teve que tirar o pulmão, né? Eu tive logo que tirar o pulmão. Nesse processo, eu convivi muito com a ajuda da família, óbvio, os amigos, Deus, uma equipe médica fantástica, que estava ali mergulhado no processo e que até hoje eles falam, você é osso duro de roer. Porque o que eu tive realmente na época não tinha método nenhum. Foi rato de laboratório mesmo. Você trabalhou o seu psicológico para lidar com essas situações difíceis, né? Porque é complicadíssimo. A gente fica Logo no início, como criança, ainda adolescente, a noção não era tão grande. Eu queria viver, eu queria brincar. Sim, claro. E os meus pais proporcionaram isso.
Logo quando eu amputei a perna, meu pai me deu uma bicicleta. Aí todo mundo falava, cara, que pai é esse? O cara acaba de perder uma perna, ele dá uma bicicleta. Extremamente inteligente. Hoje eu consigo dizer isso e sou muito grato a ele, porque hoje eu percebo que ele não me deu uma bicicleta, ele me deu asas. Sim, com certeza. Então hoje essa asa me traz, por exemplo, aqui com vocês. Extremamente inteligente. Foi fantástico. Se ele não tivesse feito isso, eu não sei qual era o meu futuro, né? Eu não sei o que é que eu ia fazer, mas o que ele fez foi fantástico. Foi. Mas aí você entrou na vida do esporte, aí o esporte chega na sua vida, você vai para o esporte, como é que isso O esporte, ele foi batendo na porta, né? foi batendo? Porque eu confesso que eu não tive nenhuma paixão assim para ser um atleta. Eu ia vivendo dentro desse cotidiano que minha família proporcionava. Meu pai me deu bicicleta, eu andava no bairro. Foi logo quando começou a surgir os grupos noturnos, né? Eu via aquele monte de bicicleta, eu ficava fascinado. Eu disse, será que um dia eu consigo pedalar o que eles pedalam? E aí eu fui me preparando para aquilo, procurando recursos, né, para poder tentar. E aí fui conseguindo, fui andando. Então as coisas foram acontecendo assim. Aí meu pai me deu uma prancha, eu comecei a surfar. Pô, que legal. Aí meu tio, que era atleta na época, me pedia muito para eu ir nadar. Eu nadei uma vez, não Produção, gostei. tem foto? Olha lá, minha primeira prancha com minha tia. E aí tudo começava. A cara não mudou. Então foi acontecendo dessa forma. Que legal. Muito no romantismo da vida, né? Isso foi bacana para mim, porque eu não tive pressão alguma, né? Não, porque, na verdade, você já teve o primeiro incentivo que foi seu pai ali Sim. com a bicicleta, né? Uhum. E aí isso aí já estimulou. Mas você chegou a participar desse grupo? Aí o que foi que aconteceu? Existia um grande mito das pessoas que andavam de bicicleta, que ir na Praia do Forte e voltar era muito difícil. Aí Você está falando de quando? Na época de 1980, A linha verde, o que era? Era uma pista só. Era uma pista só, Era né? uma pista só. E a gente ficava nisso, caramba, ir lá e voltar, a gente não tinha noção nem de quilometragem. O que é 1 quilômetro? Ir e voltar são 140. Aí eu ficava, aí eu disse, eu vou. Aí um belo dia eu fui em Jauá e voltei, para nunca mais na minha vida eu queria ver bicicleta. Nunca, eu disse, isso é invenção de alguém aí que não tem o que fazer. Guardei a bicicleta, ficou um mês. Eu disse, não, esse negócio está errado, veja. Esse desafio existe e eu preciso quebrar. Foi aí que eu comecei a trabalhar com os meus medos. Ele não pode bloquear a minha vida, nem a vida de ninguém. Ele é só um sinalizador e diz, olha, aqui você tem uma dificuldade, resolve como? Ele ainda te dá uma oportunidade. Eu disse, não, eu vou treinar. Aí fui buscar com os meus amigos onde treinar, o que fazer, e fui. Fui na Praia do Forte e voltei de forma assim, um trabalho bem feito, não tinha noção de esporte, de o que é que ia ser, a performance, nada. Eu fui e voltei me distraindo, e aí eu percebi que realmente a vida é assim, né? Você precisa se preparar. Aí você vai e faz a travessia Salvador Mar Grande. Pois é. Uma outra coisa que virou brincadeira. Não deu para desistir no meio, não, né? Não Temos deu. fotos aí. Olha lá. É a primeira vez aí? Primeira vez, fiz em 2 horas e 40 minutos. São 15 quilômetros, né? E começou também como uma forma lúdica, tá? Eu acompanhava meu irmão e a namorada dele que faziam aula de natação em um clube. Sim. E eu ficava sentado olhando. Aí o treinador falou assim, velho, fica tomando banho aqui, que tal. Naquela época a piscina era um status bacana. Pô, tomei banho de piscina, né? E aí eu ficava tomando banho, aí ele vai lá e volte. O cara já estava armando uma armadilha para mim, velho. Aí eu ia, aí começou a me dar aula. Aí ele, velho, eu vou te fazer um desafio. Eu disse, qual? Eu não tinha nem noção que era desafio. Eu vou te treinar, eu banco tudo para você e você faz a Mar Grande. Aí eu faço, já gostava do negócio.
E aí foi minha primeira Mar E Grande. você achou que era... Provavelmente você achou que a Mar Grande era uma piscina, né? Vou dar um mergulho quando eu levantar. Cheguei. Ali Mar Grande, porra, mas Eu era uma olhava, piscina. cara, eu olhava de lá, não via nada. Hoje você já viu os prédios. Sim, já vi. Na época que eu fiz, eu ficava, cadê onde é esse negócio? Fabrício fez. Fez? Ficou boiando 3 dias, tivemos que tirá-lo. Instalou. Ai, ai. A Jota, o nosso convidado, bebe alguma coisa? Não sei. Eu aceito um café. Um café, pô. Curto ou longo? Olha. Rapaz, o cara... Rapaz, o cara Não tem um médio, não? Pode ser um longo. por favor. Açúcar adoçante. Sem Tranquilo. adoçante Zero, algum, rapaz. zero. Você é atleta, mas também é músico. Foi músico, né? Pois é. Ou é? Hoje eu me distraio, né? A música me deu essa oportunidade. Mas chegou a exercer a... Cheguei a exercer, eu fiquei mais ou menos uns 10 anos morando pelo interior da Bahia, tocando, Tocava o quê? tocava guitarra. Guitarra. E depois eu decidi não tocar mais, né? Voltei para Salvador, morar aqui. Vamos ver aqui a foto E do guitarrista. ali já é uma nova versão, É, eu tô tocando vendo. contrabaixo. Contrabaixo. Isso tem um motivo muito importante para mim. Por favor, Eu vou contar rapidamente. pode contar. Como eu tocava guitarra em uma família, há pouco tempo, um membro dessa família passou a fazer parte da banda, na época, Parangolé. Então, aí houve um problema, ele foi assassinado. E a partir desse ocorrido, eu disse, caramba, eu vou dar continuidade, não como ele, porque ele era um baixista exemplar, muito bom, mas eu vou ficar, eu me senti como se eu estivesse mais próximo dele. Sim. E aí eu comecei a estudar contrabaixo. Isso eu já vinha tocando com break, o Sandro, né? Vocês conhecem ele como break? Conta sua vida break, aqui, viu? Sandro Break, Sandro Break. Mas aí nessa época eu tocava carrom. As coisas na minha vida, elas foram aparecendo de forma bem desafiadora, porque eu nunca toquei bateria, eu nunca estudei percussão, nada. Um amigo chegou comendo água. Ele disse, olha, guarda esses instrumentos em seu carro que depois eu pego. Era um tamborim, um pandeiro e uma marcação pequena. Sim. Aí botou na mala do meu carro, eu saía para as farras, eu já tinha ali um baticum e aí o coro comia, só que virava um samba meio descontrolado. Eu disse, peraí, velho. Peguei tudo, amarrei tudo na marcação, botei o tamborim, o pandeiro amarrado, quem toca esse negócio sou eu. Pronto. Aí comecei a tocar assim, velho, na mão. E aí fui gostando, daqui a pouco eu tinha uma bateria dentro de casa, toda feita de tambor de tinta. Prato, eu comprei os pratos e tal, e daqui a pouco eu já estava tocando com a Mambolada. Um quê? A Mambolada. Conhece essa banda em Salvador? Uma banda que toca salsa, mambo. Eu disse, caramba, onde é que as coisas acontecem assim. Aparece na minha mão a bomba e eu tenho que desarmar, senão vai explodir essa zorra em minha mão. A Jota, música para o café longo. A Jota. Que música, hein? Rapaz, Me lembrou a um Jota tempo de tá- Caroba. Você conhece Caroba? Que é isso? É o brega, né? Caroba era um lugar que você passava de carro e você conhecia porque as meninas faziam assim. Eu disse, pô, aqui é Caroba. Levantava a blusa. Daniel, você frequentava taroba? Olha, frequentava. Você Trabalhava, você era você levantava a blusa? Como é isso? Ah, sim. Você tem vontade de voltar a tocar profissionalmente? Eu pensei que era para Caroba. Também. Tem vontade de voltar ao taroba? Eu nunca entrei Pô, lá, que não. nome desgraçado também, né? Não é. Taroba, né? Não, É caroba, Caroba. pô. Tô pensando que é taroba. Não, não. É caroba. Vou até Olha, anotar aqui. profissionalmente, voltar para música, não. Até porque eu desenvolvi uma outra linha, né, dentro do esporte. E depois que eu realizei o Ironman, que era um sonho que eu tinha em realizar, uma prova tão desafiadora, isso virou um propósito de vida. Por que um propósito? No dia seguinte do meu primeiro Iron,
eu andei na cidade, né, que é em Jurerê, as pessoas me agradeciam muito. E eu fiquei, caramba, por que estão me agradecendo tanto? Isso é uma prova que já tem mais de 20 edições. E estão me agradecendo. As crianças na rua pedindo, meu tio, você realmente é um homem de ferro. Eu disse, caramba, várias pessoas passaram por aqui. Eu disse, não, isso tem um porquê. E várias outras coisas aconteceram. Pessoas que viviam, né, uma nova vida porque perdeu a perna, me agradecendo porque eu consegui mostrar que a vida ainda existe para essas pessoas. Não só que perde a perna, por N problemas. E as pessoas mudaram de vida, né? Eles relatavam que estava pensando em terminar com a própria vida. E essa pessoa depois estava em Fátima Bernardes, dando seu depoimento e mostrando que também estava dando um retorno para a sociedade. Então eu disse, poxa, são coisas que a gente não precisa parar de fazer, porque reflete muito bem na sociedade e é algo que me dá prazer. Sim. Apesar de ter tanto sofrimento para fazer, porque não é fácil você parar para treinar 3 modalidades, onde as distâncias são muito longas. Sim, sim. E as dificuldades não ficam só nesse patamar, né? Porque tem toda a questão financeira, logística de família, eu deixei de tocar na noite. Então, você abre mão para poder fazer um resultado que depois você senta e diz, valeu a pena. Mas ainda na música, qual é o estilo musical que você gosta? Olha, eu não... Mais gosta, né? Na verdade, como eu convivi muito no cenário da música popular brasileira, né? Eu me identifico muito com esse estilo musical. O pop, o Djavan, as coisas cantadas de Itapuã, Dorival Caymmi. Então, eu gosto muito mais do nosso pop até Michael Jackson, essas coisas mais rebuscadas. Hoje, a gente vive um cenário totalmente diferente, até porque eu compreendo que a vida evolui, né? Então, vem coisas muito sintetizadas, vem coisas muito, assim, falando de letras sem contexto algum, mas é uma linguagem nova. Mas o meu estilo ainda é dentro dessa história musical aí que eu fico sentido, né? Porque a gente não vê renovação. Eu ainda não consegui ver um novo Djavan. Eu ainda não vejo. O que é que vai ser depois de Gilberto Gil? Quem está no lugar? Quem é o sucessor, né, dessas histórias, assim? Então, eu fico preocupado. A renovação. Estou aqui do seu lado agora. Eu estava assistindo... A renovação chegou. O que é que você precisa? Vamos lá. Ainda bem, né? Ainda bem. Muito obrigado. Vou te dar o meu álbum no final para você. Muito obrigado. Concordo com você. Tem que ter renovação e eu faço parte desse movimento aí, desse trabalho, porque eu acho que a música merece cuidados. Muito. Tá? Eu li uma... O que é uma música boa? Aí o cara tem que transmitir emoção, tem que transmitir, tem que ser sensorial ali. Sim. Tá? É o que você falou, você pontuou assim, pô, a música não tem letra, e é verdade. Tá? Não é? Precisa ter você fala de Djavan, um gênio. Então, assim, é verdade. Eu luto também por isso, para que as coisas aconteçam de uma forma diferente. Nem sempre é aceito, mas se a gente ficar pensando que se vai aceitar ou não vai aceitar, é detalhes, meros detalhes. Sim, temos que fazer a nossa parte. Eu já tive discussões assim eu tocava em uma banda que tocava samba e o cara queria, não sei se vocês conhecem, acredito que não, porque vocês não vão perder tempo com essas coisas, mas tinha uma música que contava a história de uma muriçoca. Aí a muriçoca faz o quê? Aí eu disse, velho, você vai cantar uma música nesse patamar, sua mãe vem te ver cantar. A muriçoca faz o quê, Sandro? Então você já viu qual é a minha briga, né? Mas sim. Continua. As políticas públicas têm avançado para a inclusão de pessoas com deficiência. Você concorda ou você acha que precisava ser mais rápido? Eu concordo que o cenário está mudando. Melhora. Mas precisava ser muito mais rápido, precisava ter acontecido há muito mais tempo. Mas assim... é o que está acontecendo agora, vamos fazer acontecer mais ainda. E o que me chamou muito a atenção foi quando eu comecei a participar de projetos direcionados para os PCDs. Que realmente existia vaga para o emprego. Mas quando você entra,
você percebe que tudo isso é um pouco mascarado. Mas faz parte de um processo, nada é tão perfeito. Não será porque foge um pouco do comum, aí as pessoas ficam meio... Não. Você acha que não? Realmente os processos eles precisam ser mais fiscalizados e cumpridos. Por exemplo, eu convivi... Você está falando outra coisa, eu pensei que era... Assim, eu convivi, por exemplo, em empresas que precisava ter uma cota e não tinha. A empresa era contratava você e deixava todo mundo aqui junto, como deficiente, para uma função em comum. Não pulverizava. socializava? Não socializava. Então, isso foi com o tempo. Então, os processos mudam, e ainda bem que vem mudando. Claro. E no esporte veio também. Por exemplo, quando eu comecei a participar do triatlon, né, a premiação dos deficientes era o último. Era a última categoria, quando todo mundo estava embora, todo mundo em casa e a gente lá no sol esperando. Claro, sempre vai ter um último, né? Existe uma demanda. Eu disse, gente, por que não começa a colocar no meio? Por que não começa a colocar na frente, já que vocês dizem que o trabalho que a gente faz é social, que mostra para a vida? Quer dizer, vamos dar o devido valor. E aí as coisas foram mudando. A minha colocação dentro do esporte era de forma geral. Então, assim, eu vou competir com um cara que só não tem a mão. Então, o cara tem as duas pernas, tem o outro braço todo completo, só não tem a mão. Então, assim, processos internos foram melhorando, e ainda bem. O próprio Ironman, ele não tem a categoria PCD. Você entra no age grupo, que é você vai dentro da sua faixa de idade, compete de igual para igual, e eles fazem uma premiação à parte. Ele reconhece esse trabalho. Então, eu, que vivo de patrocinador, eu tinha como levar a minha marca. Eu tinha como representar e dar continuidade. Poxa, eu faço esporte porque amo, dá um resultado bacana para a sociedade, mas eu também tenho contas a pagar. Sim, claro. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu estou indo para o Campeonato Brasileiro de Surf, porque existe a categoria PCD. Sim. Então, isso é fantástico. Realmente, o mundo está de olho nisso aí. Qual a importância das instituições como GAAC e Martagão Gesteira para crianças com câncer? A função é muito importante. Por exemplo, o GAAC tem um centro aqui que ele abre as portas para essas crianças que moram no interior, por exemplo. Eles ficam hospedados aqui com sua família enquanto o tratamento vai ocorrendo, coisas que não aconteciam antes. Então, assim, todo o conforto, toda a estrutura para o interior da Bahia já existe. Antes, não. Eu fui paciente, né, do Martagão Gesteira, mas eu sou morador de Salvador. Então, minha família ficava indo e vindo. E hoje o pessoal tem essa estrutura. E está muito focado para a criança. Então, Você é fundamental. o nome da Núbia, né? A doutora Núbia Mendonça foi quem começou todo o processo e toda a sua equipe. Então, se não tivesse olhado com isso com tanto carinho, talvez não tivesse essa estrutura. E é fundamental isso aí. Já foi cuidado pela GAAC, agora você já participa. Olha que interessante, né? É uma situação bem deve ser prazerosa isso. Né? É muito prazeroso, porque quando eu retorno, eu sou doador da instituição, e quando tem os movimentos para mostrar, né, como a vida me trouxe, né, como um processo interno com os médicos e toda a sua estrutura, como é importante para os pais de hoje, né, olhar assim, caramba, eu preciso me doar realmente, porque isso acontece. A possibilidade existe, a gente precisa acreditar, né? É fantástico. Eu volto lá com o maior orgulho. Eu vou chamar um intervalozinho e daqui a pouco voltamos com essa entrevista com o nosso querido Fábio Rigueira. O Fortuna Crítica continua, mas antes,
curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Inaugurada em 2018, a Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital. Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arrojal Sá, entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais. Estamos de volta com Fábio Rigueira. Fábio, como Iron Man surgiu na sua vida? Foi interessante. Mais uma vez caiu uma bomba na minha mão. Eu tinha todo um cenário, né, das coisas que eu gosto de fazer na mente e tal. E uma certa feita eu estava assistindo um programa de TV onde Fernanda Keller é uma triatleta renomada. Ela já tem 27 edições, se eu não estiver enganado, até antes da pandemia, em Kona, é uma ilha no Havaí onde tudo começou. E lá o cenário é bem diferente do que acontece no Brasil e até em outros lugares fora do Brasil. E ela preparava pessoas do convívio comum, treinava 6, 7 meses para mostrar para a sociedade, né, a questão da vida saudável através do esporte e tal, e enfrentar seus desafios. Dessa leva aí que ela preparou, tinha uma menina biamputada, a Adriele, teve um problema renal e precisou amputar a perna, as duas. Só que, no dia da prova, eu assistindo, ela não conseguiu completar, porque a prova tem alguns requisitos de tempo em cada modalidade, ela não conseguiu. Isso em um domingo, eu lá, belo, deitado na minha cama, assistindo aquele programa da noite, lembra? E aí eu disse... Ah, Fantástico. Posso dizer o nome? Pode. Então pronto. Vendo o Fantástico lá, eu disse, eu vou fazer essa prova. Aí no outro dia eu já acordei me sentindo assim, já inscrito para a prova. Eu não sabia para onde ia. Custo de nada. É isso. E aí começou assim. Eu fui mergulhando, aprendendo, aonde treinar, tive vários nãos, né? O investimento é alto para... Altíssimo. Altíssimo. Por exemplo, assim, a minha primeira bicicleta me custou R$5.000. Bicicleta básica das básicas, para eu treinar. Então, tinha que ter tênis, tinha que ter uma série de coisas, até chegar nessa muleta, por exemplo. A muleta de fibra de carbono, que é de uso comum na Espanha. Eu lutei para ver se conseguia algo no Brasil, não existe. Uma muleta dessa custa em torno de uns R$3.000. Então, assim, o custo é muito alto. Bicicletas de 100 mil, 50 mil, fora a estrutura durante 7 meses para você treinar. Eu gastava por semana só de legumes, frutas no mercado R$700. Para a demanda. Custa muito alto. Então, assim, eu entrei dessa forma, buscando realizar um sonho e... porque aquilo me encheu os olhos quando eu vi toda a preparação. Sim. Eu não sabia de nada. Eu penei, mas chegou a mim dessa forma. Foi fácil achar patrocínio? Não. O triatlon, ele é um esquema assim, muito fechado, né? Você não vê muita divulgação, você não vê... Então fica mais difícil uma marca atribuir um apoio, porque eu acredito que essa logística não bate muito. Como é que você vai colocar aporte em algo que não é tão divulgado? Mas eu consegui muitas parcerias, né? Treinador, Eduardo Filho, Rafael Espínola,
abre as portas até hoje para natação. Eu tive patrocínio da Cafeíne, da Dux. Até hoje a Dux me dá um aporte de... Mas se você quiser ampliar seus patrocínios, procure Marcelo. 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 É o nome. Fábio, agora eu vou te apresentar o nosso amigo Pedro. Pedro, como é que está você, Pedro? Oi, Luiz. Oi, Fábio. Como vocês estão hoje? Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Pedro? Ótimo. O que é que nós temos aí hoje no FC News? Hoje no FC News temos uma matéria sobre o Iron Man. Podemos rodar? Roda aí. Roda a matéria. O Ironman é uma competição que testa o limite do corpo humano. Mais intenso que o triatlon, as provas de natação, ciclismo e corrida são muito mais extensas. O maior desafio não é ser o primeiro a chegar, mas completar a prova dentro do tempo máximo de 17 horas. Ser um Ironman exige um preparo caro, com equipamentos de ponta para auxiliar o desempenho dos atletas, além de exigir uma rotina intensa de treinamento e preparo médico. Fábio Higueira completou por 2 vezes a etapa brasileira da competição, isso sem usar próteses. Ele contou apenas com o auxílio de muletas para realizar a prova da corrida. Fábio Higueira é prova que, com determinação e preparo, podemos superar qualquer barreira. Esse foi o UFC News de hoje. Até a próxima! Gostaram? Como não? Parabéns. surpresa, hein? Que coisa boa. Um grande mestre desse aí do esporte, não tem como, né? E aí, Pedro, uma pergunta? A minha pergunta é para falar sobre o Iron Man. Sabemos que o Iron Man acontece no mundo todo, mas a principal competição acontece no Havaí. Você pode nos contar mais sobre isso? Então, Pedro, onde tudo começou. 3 amigos se reuniram, cada um fazia uma modalidade e eles queriam provar para o outro qual era o melhor. Então, vai todo mundo fazer tudo e quem chegar primeiro será o Homem de Ferro. E assim começou. O Havaí, em Kona, a ilha, é muito difícil, porque tem muito vento. Se eu não me engano, são 7 a 8 vulcões ativos. E a beleza garantida é o mar, a coisa mais linda do mundo. Mas é um lugar muito atípico de tudo que acontece no Brasil e fora do Brasil. E as 3 formas de ir para essa competição são ser campeão do circuito mundial, do Ironman, que acontece aqui, ser convidado ou ou executar 16 edições sequenciais do Ironman. Eu já fui convidado, isso antes da pandemia, nós iríamos fazer o Iron de Kona em 2020. Mas estamos aí tentando voltar para esse cenário e quem sabe Havaí voltar aqui e te trazer um colar de flores. E aí, Luiz, gostaria de receber um colar de flores? Claro, aceito, adoro colar, pulseira, essas coisas, dá tudo. Ainda mais de uma competição dessa, né? Que massa. Legal, obrigado, Pedro. De nada, até a próxima. Você falou que o Havaí é complicado, tem vulcão. Lá, por exemplo, você consegue ver no ciclismo a posição da bicicleta. Eles pedalam assim. O vento que pega lateral é muito forte. A corrida é em um sol escaldante. Então, assim, isso dificulta muito a prova. Né? Torna ela muito mais difícil. Não é tão fácil. Fabrício, eu vou te presentear com a viagem para o Havaí. Viu? Você pode passar e pegar. Sem corrida. Sem corrida. Com corrida. Mas brincando. Você trabalhava e treinava diariamente. Como era a sua rotina de treino para o seu primeiro Ironman? Foi muito complicado, Fernando. Foi muito complicado porque eu precisava cumprir as minhas 8 horas. Você trabalhava na Coelba? Trabalhava na Coelba e das 8 às 17. Então, assim, 4 horas da manhã eu já estava na rua. Então, eu acordava às 3h30, né, para levantar, fazer uma preparação ali. E segunda, quarta e sexta era dia de pedal. Então, assim, eu tinha que pedalar nesses dias, no mínimo 50 quilômetros. 50 quilômetros é sair de Itapuã e no Farol da Barra, voltar para Itapuã e mais um pedacinho. Voltava para casa, tomava banho, ia para Coelba, meio-dia treinava a parte de força, né, academia, essas coisas, ou fisioterapia, que é aqui no vizinho, no prédio vizinho aqui, com Natália Leme, na Dinâmica Físio. Voltava para Coelba, chegava em casa 17 horas, ia para natação. E aí nadava
2.000, né? 2 quilômetros, 3 quilômetros, dependia do treino. Terças e quintas era dia de corrida, e aí a gente tinha 10, 15, 17 quilômetros de manhã, e todo esse processo até chegar na natação à noite. Então eu passei aí 4 anos fazendo isso, nessa jogada aí. Rapaz, eu dizer aqui. E aí você vai e participa do Ironman. É aquele que mostrou ali na imagem? Aquele que foi o primeiro? As imagens ali foi do segundo Ironman. Foi? A chegada foi o segundo Ironman. Qual a etapa da prova é mais desafiadora? Né? Nos pra lugares você, no mais caso, quentes. No caso, para você, nos lugares mais quentes. Mais quente. Por exemplo, eu fiz o meio Ironman, que é conhecido como 70.3, em Maceió. Foi muito mais difícil do que fazer o Ironman full, né? Conhecido como Maceió é full. um negócio interessante, Maceió, né? Parece que o cara amarrou o sol E deixou lá. trouxe para perto. É complicado lá. Pai. É muito complicado. Então, assim, o ambiente, né? A climatização é um fator muito predominante, né? Importante para a etapa. Mas das 3 provas, natação, corrida e bicicleta, qual é a pior? Para mim, eu acho o ciclismo. O ciclismo? Pela distância, né? Eu São tô 180 quilômetros. Então, é como se você saísse daqui de Salvador, eu vou em feira e volto. Mas aí você tem um pedal diferente, né? Na verdade, a minha bicicleta, a única coisa que eu faço é tirar a estrutura do lado esquerdo. Ah, tá. Ela continua comum. Esse pedal que é preso, todo mundo usa aí. Ah, não, sim. Isso é padrão. É padrão. Então, Só faz tirar o... só faço tirar até para o ladrão não levar, dá trabalho para ele. Boa. Você chegou a treinar na Espanha para a segunda competição, né? Pois é, foi Qual um foi a diferença do desafio treinamento Brasil e Espanha? interessante. Eu fui para Palmas de Maiorca, através de Petros, né? Foi um cara que me conheceu uma semana antes do meu primeiro Ironman. Ele me viu fazendo a final do sprint do Baiano, que é a menor prova do triatlon. Você nada 750, pedala 20 e corre 5 quilômetros. Uma semana depois ele me viu fazendo o Ironman. Esse cara é maluco. Porque de 750 eu passei a nadar 3.800. De 20 quilômetros de bicicleta, ele me viu fazer 180. E de 5 de corrida, ele me viu fazer 42. Esse cara é maluco. Ele me acompanhou a prova toda. E disse, aí me chamou, a gente conversou, tal. Ele é dono de uma empresa que trabalha com viagens esportivas. Aí a gente fez uma parceria muito de amigo mesmo. Então, ele me levava para São Paulo, conhecer as empresas, conhecer outros atletas. Ele que fez todo o link com os meus patrocinadores da época. E aí ele fez o seguinte, vamos fazer um Ironman 2019 mais desafiador? Disse, vamos. Ele aí me levou para Palmas de Maiorca, uma ilha lá na Espanha, que já é tradição, treinamento lá de ciclismo. As maiores equipes de ciclismo do mundo passam essa temporada lá. E aí nós fomos, treinamento muito fácil, ladeiras de 14 quilômetros, 10 quilômetros, o Mediterrâneo para nadar de 10 graus a temperatura. E você se acidentou? E aí no último dia de treinamento eu me acidentei. Houve um acidente no comboio das bicicletas e aí viram um dominó, né? Aí eu cortei o dedo, levei 5 pontos nessa região e fissurei aqui a mão. Abri uma bolsa aqui, que o meu cotovelo ficou enorme. Então eu cheguei em Salvador sem poder fazer nada e isso faltava um mês para a competição do Ironman que a gente foi se preparar. Sim. Eu disse, porra, e agora? Faz o quê? Aí eu convivi esse tempo que eu não podia tirar, a imobilização, treinando em bicicleta indoor. Sentava e ficava ali 7 horas, 10 horas pedalando. Deixava toda a alimentação e pau. Era a única coisa que eu podia fazer. Quando eu tirei o gesso, eu tentei... 7 a 10 horas. Eu tentei correr 1 quilômetro, não conseguia. Vamos nadar, não conseguia. Aí meu treinador, na época, Eduardo Filho, ele falou assim, olha, nós vamos com o que você tem. Qualquer coisa na prova, você sai. Vamos para nos divertir. Sim. Tá, beleza. E aí, chegando lá,
nós baixamos o tempo da prova em 1 hora. Pô, ainda baixou o tempo. Ainda baixamos o tempo. Que beleza. Hein? Então, assim, é uma composição interessante, né? Corpo e mente é algo que precisa andar muito interligado, né? Bem. E a sensação quando terminou? Pô, Fernando, é fantástico, porque toda essa trajetória, um pouco aqui que eu conto para você, para todos vocês, é um pedacinho, né, bicho? É um pedacinho do que acontece. E quando você cruza a linha de chegada, você sabe que ali é só uma referência. Sim, Né? claro. É uma simbologia. Porque depois Em dali, tese, né? É. Na sua cabeça. porque depois daquela linha, você já quer outro, né? Claro. Eu sempre cruzo aquela linha já buscando a nova inscrição. É isso que eu ia lhe Então perguntar. é uma Você- emoção fantástica, porque outros resultados acontecem no decorrer da prova. É fantástico, é muito bom. Você pensa em voltar a competir? Penso sim, penso. Demanda toda uma estrutura financeira, né? Principalmente agora que eu sigo agora uma carreira de tatuador, porque eu fiquei desempregado. Fiquei desempregado. Como é que eu retorno ao mercado com 50 anos e todo esse pensamento? Eu me encontrei no ramo da tatuagem e hoje é o que me traz sustento. Claro, toda arte ela tem um tempo de maturação para você se estabelecer. Sim. E também com o investimento que você faz. E voltar hoje para o triatlon é algo assim que foge dos meus planos no âmbito financeiro. Só isso. Então, hoje eu procuro ficar sempre ativo. Hoje eu estou indo para o Campeonato Brasileiro. Começa agora no 2º semestre, mas sempre no meu alvo voltar para o triatlon para poder realmente dar continuidade a essa história. Mas fora a preparação, que cuidados com a saúde são necessários para competir, né? No Ironman? Bom, primeiro que você força a máquina ao seu extremo. É. Então, você tem que ter um acompanhamento cardiorrespiratório fundamental. Você tem que ter isso muito bem alinhado. Você pode adquirir mudanças que não são tão favoráveis devido ao esforço que Isso se faz. você com um pulmão mesmo, né? Isso, eu fiz isso tudo com pulmão a menos. E a parte mecânica, né? Que são as articulações, a parte muscular. Sim. Você tem que ter um maior cuidado, porque uma lesão é motivo você parar 3, 6 meses, a depender do grau. Eu que corro de muleta, né? Eu sou o único no mundo que faço o Ironman correndo de muletas. Eu não uso nenhuma prótese para pedalar e nem para correr. Então, assim, eu preciso ter um acompanhamento e um cuidado com o meu físico extremamente. A questão da prótese é uma questão que a cirurgia foi um pouco mais acima, né? Exatamente. Na época, como os médicos eles não queriam correr o risco, né? Dá uma Porque margem de... eles criaram, eu consigo... na verdade, eles queriam desarticular, que é tirar toda a parte do fêmur mesmo e deixar só a parte da bacia. Sim. O que fisicamente é horrível. Sim. Se eu tivesse aqui, eu não conseguia ter uma calça bem vestida. Sim, sim. Isso, vou preservar até aqui e a gente acompanha o resto. A amputação nessa altura me deixou sem condições de usar uma prótese confortável. Sim. Mas aí eu tentei, não deu jeito, machucava muito. Mas uma vez a vida disse, olha, você não vai usar prótese, mas você vai levantar uma bandeira bacana. Você vai correr sem muleta, sem prótese. E isso abriu a porta para muita gente. Porque tem muita gente na minha condição que acha que, poxa, eu não uso uma prótese e não consigo fazer mais nada. Consegue, sim. Não, sim, claro. Você é um exemplo. Como muitos são. Né? Muitos outros. Aí você corre, é um dos poucos que corre, faz o Ironman com a muleta. Eu não vi ninguém fazer o Ironman full único, com muletas. Eu já vi um jamaicano fazer o 70.3, onde ele pedala em uma bicicleta dupla, ele tem uma outra pessoa auxiliando ele, e quando ele corre de prótese. Ah, tá. Então, assim, é um cenário totalmente diferente. Ele não faz sozinho o ciclismo e não corre só de muletas. Me diz uma coisa, assim, o Fabrício, ele pode fazer Ironman? Pode. Basta ele determinar. Basta ele... Você pode fazer um Ironman. Vamos deixar no Fabrício. Foca em Fabrício. Vamos deixar no Fabrício. O Fabrício pode fazer um Ironman? Pode, sim. Pode. Então vamos abrir um desafio aqui? Bora, Fabrício. Ele pode, mas não quer.
E o que deve ser respeitado. Eu lembro que, cara, foi muito fantástico isso. Eu fui fazer uma palestra em Belo Horizonte, em uma faculdade. Eu tinha acabado de fazer esse meio em Fortaleza. E na viagem eu deixei a medalha no bolso de uma calça, velho. E aí fui fazer a palestra. Aí quando chegou lá, aquela palestra empolgante, e o diretor da faculdade mostrava gostar de esporte, que corria, e que tinha uma determinação, que eu sou disciplinado, que a gente consegue tudo. Espera aí. Quando eu fiz assim a medalha no meu bolso, eu disse, aí tá bom, aí conversei. Só que é o seguinte, eu vou fazer, já que você demonstra tanta determinação e tal, essa medalha aqui significa o seguinte, eu vou te dar de presente. Porra, o Iron Man me deu uma medalha. Só que tem um preço. Você só me devolve quando você fizer um 70.3. No meio de 300 pessoas, eu queria dizer não. Ele foi, hoje é um grande atleta, acabou de fazer um 70.3 e virou a vida do cara. Mexe o bolso, ele tem uma medalha. Não trouxe nenhuma medalhinha aí, não? Se eu tirar aqui, tem umas moedas, pô, vai fazer uma falta da vida. Se livrou, viu, Fabrício? Hoje você faz surf, né? Que tipo Sim. de modalidade você realiza? Eu faço bodyboard. Bodyboard. Hoje eu treino com Tem o Uri, foto? olha lá, Olá. o Uri Valadão, que é o campeão mundial. E Legal. a gente vem aprendendo muito, né? Eu sou muito grato pela escolinha de Uri Valadão, os professores. E venho, assim, realizando um sonho antigo, né? Você viu minha primeira prancha? Então, um sonho de criança. Que legal. E me sinto muito honrado e feliz. Nosso querido Daniel ali, ele é surfista. É? Olha que Ele bacana. surfa Olha umas só. ondinhas. Ele surfa Umas ondinhas? Bom. É bom surfar, né? O contato com a natureza, eu que gosto, é fantástico. Com o mar, mais ainda, você vê o sol nascer. Aquilo ali é um presente que você olha assim, caramba, é fantástico. Você sai dali com a energia carregada, né? É fantástico. Por mais que você faça 40 minutos, 30, se você sentar na beira do mar e olhar, você já está mudado, seu dia transforma. Posso afirmar que esse surf vai se tornar profissional? Você vai participar de... Ou não? Deixa eu ver se eu tenho uma medalha aqui. Eu acho que eu não tenho medalha nenhuma. Olha, o surf ele vem prometendo coisas interessantes. Por exemplo, eu vou para o brasileiro, porque a categoria PCD já é um padrão. Existe a possibilidade do Mundial e virar modalidade paralímpica. Então, assim, a gente tem um mundo aí a percorrer e fechar, fazer um ciclo, eu não digo fechar, né? A palavra não foi essa, mas fazer um ciclo diferente e mostrar mais uma possibilidade. Né? Mas em 2024 você pretende, né? Para a Olimpíada. Tudo indica que a gente vai chegar lá. Falta patrocínio? É sempre bom, sempre precisamos. Marcelo, por favor. Você hoje está fazendo faculdade de educação física. Rapaz, então quer dizer que daqui a pouco o futuro seu será treinar os eu vejo isso com muito próximos carinho. atletas. Né? Eu vejo isso com muito Olha que carinho. coisa legal, né? Porque essa história toda, né, que a gente vem construindo. Não, é interessante. Você está... E poder cuidar dos próximos, né? Ajudar os próximos. Isso é interessante. E eu faço isso com muito carinho. Eu gosto, né? Que quando eu estudo, eu me vejo, né? Sim. Caramba, meu corpo faz isso. Olha, eu preciso me preparar assim. É muito interessante quando você está ligado ao que você faz. E isso não tem preço. É fascinante. É muito legal, né? Porque eu acho que você falou, encaixando na vida da gente, na curva natural da vida, você vem e você, com a faculdade, e aí provavelmente sendo professor, sendo um profissional da área, você já começa a entrar numa segunda etapa da sua vida, da sua curva, e na mesma área que você gosta, da mesma forma, né? Trazendo toda essa experiência. Muito legal. Agora me diga que o tatuador foi o que aqui nessa história? Aí que eu não entendi, foi nada. Nem eu. Rapaz, Você já viu como as coisas aparecem na minha vida? Né? Rapaz, o tatuador é que tá danado aqui, viu? Ó, Fernando, vou dizer uma coisa. Você tá vendo essa beldade aqui? Olha que coisa linda, velho. Isso é o Perfeito, quê? né? Nem eu sei. Eu fiz essa tatuagem, eu mesmo construí a máquina. Eu tinha 16, 17 anos. Então isso vem lá de trás, né? Lá ele.
Mas eu já Tá vivi. dentro. Eu vivia o mundo da tatuagem e meu pai virava a zorra comigo. Mas eu sempre gostei. Então eu comecei a ter tatuagem muito novo. E aí eu fiz a tatuagem, fiz a máquina, tatuei e tal. Deixa eu olhar de novo aí. Tá bom. Mostra ali pra câmera 2, por favor. Dá pra você desistir aí, né? Rapaz. Com essa daí já dava. Mas aí que veio, né? Isso aqui mostra, por exemplo, o quanto eu consegui evoluir em pouco tempo, porque eu volto a dizer, dedicação, disciplina, gostar do que faz, é uma arma fascinante para a vida, velho. Não, é porque eu tô imaginando que você deve ter feito alguma tatuagem no Sandrinho ali, né? No break. Fez alguma Ele tá tatuagem? escondendo, né? Fez? É um lugar escondido. Ô, Adriel é tatuado, produção? Descobrimos o tatuador de Adriel, né? Então essa história é antiga, antiga. É, rapaz. E aí depois que eu saí da Coelba, né? Que eu fui desligado, eu me vi, e agora? Faço o quê? E em uma dessas minhas loucuras, né, do desespero, do desempregado, logo pós-pandemia, né, onde tudo começou a ficar normal, né, voltar para o físico, presencial, eu disse, caramba, eu fui desligado logo agora, mas tudo bem, vamos lá, uma nova etapa da vida. Conversei com um amigo, que ele estava há pouco tempo tatuando, ele falou, velho, comprar um kit básico aí de máquina e tinta, aí fica riscando pele, rasga a sua raiva nessa zorra aí, e vem aqui para casa que a gente fica discutindo. Tá? Assim começou. E aí eu comecei a estudar, fazendo o curso, vendo a parte financeira, se era verdade ou era mentira. Fui pesquisar. Me interessei, fiz alguns testes, fui evoluindo. E disse, velho, tudo que eu tenho eu vou apostar aqui. Porque eu preciso fazer algo para mim nesse momento. Sim. E agora eu tenho tempo para me organizar. Então, quer tatuar que horas, Fernando? Meia-noite? Pronto, você vai lá meia-noite no meu estudo. Quem é Fernando? É um amigo meu. Gente boa, velho. Um cantor de primeira qualidade. Você é péssimo para nome, né? Luiz. Fernando Luiz? Não, é Luiz. Ah, não. Carlos, me diga uma coisa. Você. Luiz. Mas, presta atenção. Onde é seu estúdio? Em Itapuã. Em Itapuã. Quem quiser fazer uma tatuagem, que eu quero até saber, tem uma que é. Eu vou te mandar depois as fotos. Não, essa daí a gente deixa de lado. No braço você tem uma tatuagem que é superação, né? Essa tatuagem eu fiz, era só o nome superação, e depois eu precisava ter um contexto. E aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a pensar, poxa, a tatuagem ela precisa ter uma história. Não é somente escolher um desenho bonito e coloquei. Sim. E aí o que foi que aconteceu? Eu coloquei aqui o local do hospital, que eu fiz a cirurgia da perna. Eu coloquei aqui em cima, é porque eu sou forte. O horário da cirurgia tem aqui, às 9 horas aqui. Certo? Eu botei o dia, o mês e ano da amputação, 1981, e comecei a agregar valores que mudaram a minha vida. Meu pai me deu a asa. Isso aqui é uma viagem que eu fiz no Vale Europeu. Aqui são as rosas que representam o amor pela vida. E isso tudo é um quebra-cabeça da minha vida. E aí eu disse, não, agora está fechado. Agora faz sentido. Agora faz sentido. E quem quiser fazer uma tatuagem, diga aí, até Itapuã. Vai até Itapuã, me procura nas redes sociais, Fábio Rigueira, ou Saci Tatu. Saci Não sei por que esse nome. Não sei. Eu também não estou entendendo. Não sei. No meu segundo Ironman, eu fiz, né, uma homenagem à história do Saci Pererê. Quando eu entrei no caminho do pórtico, eu botei um chapéu do Saci e andei assim alguns metros, só que ele caiu, velho. E é engraçado que o cara que vem atrás correndo, ele tenta pegar, mas, velho, você saiu da posição dos 42 para fazer isso, você não volta mais nunca. Ele aí desistiu, saiu correndo. Deixei um esparro para ele lá.
Mas Saci... Mas aí, assim, todo mundo passou a me chamar no meio esportivo como Saci, né? Saci Punk, Saci... Venha Saci de Ferro, Saci, Saci. Eu disse, caramba, velho, as pessoas me chamam assim. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu acho até bacana, né? É uma lenda, né? Problema? É uma história, não tem problema nenhum. Para mim, Você sabe o que é nada. isso? É transcendência. Exatamente. Você incorporou e leva isso na maior... Não é. Você é superior a qualquer coisa. Exatamente. Sua história é uma história exemplar. É uma história de que muitos que são completos, no sentido de ter 2 pernas, 2 braços, ter saúde para tudo, não fazem nada. Muito pelo contrário, faz até maldade. Sim. E você não, pô. Você dá um exemplo aqui para gente de superação, de persistência. Olha o que você falou. Perdi o emprego, mas vou aprender a fazer tatuagem. Vou fazer isso aqui, vou vencer. Estou no surf, vou lá no campeonato. Você é um exemplo, rapaz. Você está dando uma aula aqui para gente. Mas é sério, eu tenho que falar a verdade. Você é um exemplo de muita coisa. E olha, e ainda é músico. E vai tocar um carrom daqui a pouco ali pra gente ali. Porque o cara do carrom, tô doido pra me ver ali. Mas você é um exemplo. Meu amigo, você não foi à toa que os nossos caminhos demoraram um pouco, mas, Fábio, você realmente é um exemplo. Não pense... Tudo que você faz e leva nessa sua tranquilidade é porque já chegou na sua cabeça e aí ficou com muita sapiência. Você é aquele cara que pode se dizer assim, você é feliz. Isso é verdade. E olha que essa tatuagem que você mostrou aí é de extrema competência e leitura, uma leitura, né? A gente vê a história dele. Ele contou a história toda no início e agora ele pega o braço e bota e conta a história. É fantástico isso aí. Parabéns para você. Eu agradeço muito as amizades, viu? Me ajudou muito, Com certeza. muito. Porque é a vida na rua. Não, né? Caramba, o Sandro me ensinou muita coisa, velho. Não conta, não. Deixa pra lá. Não conta. Deixa eu te falar. Mas ensinou. Ensinou, inclusive, assim, não foi através dele, assim, esse aprendizado, mas através dele eu conheci Lelo Papan, que é um grande músico da noite, e que em um Réveillon, velho, eu não me esqueço, o filho dele olhou para mim, chorou de alegria. Sabe por quê? Ele é fascinado pelo Saci Pererê. Quando ele me viu, eu disse, meu pai, o Saci Pererê está aqui, veio me ver. Velho, não tem preço um negócio desse. Uma criança olhar para você e chorar de alegria porque viu o Saci Pererê, velho. O lúdico ali, né? O lúdico ali em alta, velho. Eu não esqueço isso nunca, velho. Foi fantástico. Que recado você deixa para as pessoas com deficiência que querem entrar em um esporte? Então, assim, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem os seus limites, tem os seus medos. Mas isso tudo são oportunidades que você encontra de ser melhor. Então, você precisa viver os seus sonhos. E sonho vivido é aquele sonho que você acorda e ainda está sonhando. Que legal. Gente. Olha, Fábio, você é uma simpatia. Obrigado, viu? Você é um exemplo, como eu falei. Foi um prazer te receber aqui no Fortuna, no nosso programa. Espero revê-lo. Tá? Com certeza. E traz a medalha para ver se a gente coloca o Fabrício no eixo ali, porque aquilo só corre para a padaria. Eu vou trazer, eu prometo que vou trazer a medalha e uma máquina de tatuar para acabar a tatuagem dele. É longa assim? Não, é em um lugar mais reservado. Adriel é que eu quero saber. Senhores, esse foi mais um Fortuna. Um grande beijo e até o próximo.